Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre um comentário que eu recebi. Na verdade, 3 comentários que eu recebi de uma pessoa aqui no meu canal, no vídeo da Luana Piovani. Eu sempre que trago comentários de posts, vídeos do Instagram, do YouTube, eu sempre faço questão de cobrir o nome da pessoa, cobrir a foto da pessoa, porque apesar dela ter deixado um comentário, ah, nas redes sociais, eu não sei se ela quer ser exposta num outro canal, no YouTube, né, aberto para o mundo inteiro. Eu não sei se ela quer a sua experiência, o seu nome sendo divulgado. Então, por respeito à pessoa, para manter a confidencialidade da pessoa, eu ah, apago o nome, né? Mas eu recebi um comentário de uma moça e eu faço questão de deixar o nome dela aqui. Ela se chama Claudine Bileski. Não conheço ela pessoalmente. Ela veio parar no meu canal pelo vídeo da Luana Piovani. E eu tô falando o nome dela porque não no intuito de expô-la, mas porque eu acho que se ela tem coragem de deixar um comentário ofendendo alguém, ela também tem que ter a coragem de estar aberta a receber uma resposta, né? O vídeo da Luana Piovani, eu não sei se ficou muito claro a forma como eu expliquei, mas eu tenho algumas questões pessoais com a Luana Piovani. Ela tem comportamentos que para mim são um gatilho. Hã, Ela tem algumas opiniões, principalmente no passado, e eu gosto de dar o benefício da dúvida para as pessoas. Eu acredito, eu vejo que ela realmente mudou muito, ela melhorou muito, em termos em relação a opiniões dela, né. Então eu eu gosto de dar o benefício da dúvida para as pessoas e imaginar que o que elas eram 10 anos atrás não corresponde mais ao que elas são hoje, né. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 6 meses atrás, quem dirá 6 anos atrás, quem dirá 10 anos atrás, né. Quem me conheceu 5 anos atrás, a minha vida mudou tanto nos últimos 5 anos que praticamente a pessoa tem que me conhecer de novo, né. Então eu gosto de dar esse benefício da dúvida para as pessoas de que elas melhoraram. Então eu deixo isso claro no vídeo, que apesar de eu ter algumas questões pessoais com ela, em relação a ela, eu gosto da figura dela. Eu acho importante que existam mulheres que dão opinião, que ligam a câmera e dão opinião e não estejam apenas no mundo sendo bonitas e sendo um enfeite, né, servindo de como um objeto mesmo de desejo, para os homens e um objeto de comparação para as mulheres. Então, eu acho a presença, a existência da Luana Piovani importante, porque eu acho que as mulheres sim têm que abandonar essa identidade de gênero que pressupõe que nós tenhamos que estar sempre bonitas, eh, a pessoa que apazigua as situações, a pessoa serena, a pessoa que está sempre sorrindo, né, a pessoa que perdoa. E eu acho que nós precisamos ser tratadas mais como seres humanos, de fato, seres humanos completos, que têm opinião, que ficam bravos, que têm opiniões críticas, que têm antipatia em relação a outras pessoas, né. Então eu acho importante a figura dela, a existência dela, e de mulheres como ela, sendo ela, Luana Piovani, ou não, mulheres que exercem esse papel de ir contra o que se espera, né, de mulheres. E eu acho que mesmo quando eu falei das minhas questões pessoais com a Luana Piovani, algumas opiniões que nós temos contrárias, né, o- opiniões minhas que são contrárias às dela, principalmente opiniões do passado, que eu imagino que ela tenha mudado ou não, não sei. Mas a questão é que mesmo quando eu trago críticas à Luana Piovani,
Eu acho que eu fui muito respeitosa quando eu falei dela, né. Eu em momento algum xinguei ela, eu em momento algum falei que chamei ela de feia ou de velha, de recalcada, de mal amada, como muitas pessoas gostam de chamar, né. E eu recebi esse comentário da Claudine Bileski. Primeiro ela diz: "Ela é poderosa". E eu concordo, eu realmente acho, a Luana Piovani é uma mulher poderosa. E logo ela comenta, logo em seguida ela diz: "Isso é inveja ou a pessoa não pode escolher o trabalho. Você que é estranha, mulher, kkkk". Então ela fala da inveja, porque aqui ela está se referindo sobre aquele vídeo que eu postei da Luana Piovani falando, dando uma entrevista dizendo que ela tinha sido chamada para fazer uma audição para um filme em Hollywood e que ela estava certa que ela não ia, ela estava certa que ela ia conseguir o papel, que ela ia fazer o teste e ela ia ser chamada, mas que ela não poderia aceitar esse filme, esse papel, porque ela já estava em um outro projeto, um outro filme que ia entrar em cartaz e ela ia precisar, mais ou menos na mesma época de produção desse outro filme nos Estados Unidos, ela ia estar, já tinha feito um comprometimento com o diretor desse filme, essa produtora, de que ela estaria em lançamento desse outro filme no Brasil, né? Então, por isso que ela não foi nem fazer o teste, porque ela tinha certeza que ela ia conseguir o papel e ela não ia poder, ela ia ter que deixar essas pessoas na mão, porque ela já tinha se comprometido com outro trabalho e por isso ela não ia nem fazer o teste. Então, e isso, para quem entende de transtorno de personalidade, para quem já conviveu com uma pessoa com um transtorno de personalidade, e eu não estou dizendo de forma alguma que a Luana Piovani tem um transtorno de personalidade, muito menos que ela tenha um transtorno de personalidade narcisista. Não posso diagnosticá-la, não posso diagnosticar ninguém, na verdade, né, em relação a esse transtorno ou um outro transtorno de humor ou qualquer que seja. Eu não tenho essa qualificação, não tenho também não tenho contato necessário com a Luana Piovani para fazer qualquer tipo de diagnóstico, não é sobre isso. Mas a questão é que existem comportamentos que são típicos de pessoas narcisistas, e esse é um deles, né? Esse é um deles, é o narcisista sempre acredita que o que ele faz é sempre melhor, que o que ele faz é perfeito, que os outros são incompetentes, que os outros são burros, que os outros são feios e ele que é a pessoa mais linda do mundo. Eles sempre se veem nessa grandiosidade, né? Porque no fundo eles têm um complexo de inferioridade. Eu ainda vou falar muito sobre transtorno de personalidade narcisista. Isso é um dos temas que eu estudo muito. E na verdade, eles têm um complexo de inferioridade muito grande. E é por isso que eles precisam usar essa máscara de superioridade, porque eles precisam se sentir melhores do que os outros, eles precisam humilhar os outros, porque é isso que faz eles se sentirem melhor. E então esse é um comportamento típico de uma pessoa narcisista, né? Achar que eu nem vou prestar esse concurso, porque é certeza que eu vou passar. Ah, muito longe da minha família, eu vou ter que mudar de cidade, então eu nem vou fazer. Na verdade, eles sabem que eles não vão passar. Na verdade, eles sabem que eles não vão passar no teste que a Rachel Weisz acabou fazendo e acabou realmente ganhando o Oscar por aquele filme, né? Porque ela realmente tinha capacitação para aquele filme, ela realmente era a pessoa adequada para aquele filme. Então, eles sabem que eles não têm chance e eles não admitem fracasso. Se tem uma coisa que o narcisista não admite, é fracasso, é ver os outros conseguindo mais do que eles, é tendo mais do que eles, sendo mais bonitos, mais atraentes do que eles, sendo mais jovens do que eles, né? Tem inclusive mães narcisistas que têm inveja das próprias filhas, mulheres que são mulheres com transtorno de personalidade narcisista e que são mães, que tratam as filhas mal, geralmente é, mães narcisistas têm o filho bode expiatório, aquele que leva
todas as humilhações, né? O capacho, né? E tem o filho dourado, que é aquele que é o preterido, o filho perfeito, né? Geralmente, quando os filhos são de sexos diferentes, geralmente o filho homem é o filho dourado e geralmente a filha mulher é a filha é o bode expiatório, né? Então tem até uma explicação, uma questão de gênero, inclusive, de misoginia internalizada das mulheres narcisistas. Elas odeiam as filhas, maltratam as filhas, porque elas têm inveja das filhas, porque as filhas são uma versão que elas não são mais, que elas nunca puderam ser ou que elas nunca vão ser. São jovens, bonitas e por isso recebem todo esse ódio, né, da mãe narcisista. Então, é, é uma questão muito complexa, né? E eu trouxe essa questão, né? Falei que a Luana, nesse momento, ela tinha sido bem narcisista, porque é, é um comportamento típico, né? De pessoas que têm um senso de grandiosidade. E, e ela me criticou dizendo que então a pessoa não pode escolher o trabalho. É claro que pode escolher o trabalho, mas não é sobre isso. Não é apenas uma questão da Luana ter, ter pensado que, puxa, eu tenho esse outro trabalho, vai dar um conflito de agenda, então eu nem vou fazer esse teste. Não, era muito mais do que isso. Assim, não foi um caso isolado. A Luana tem realmente um complexo de grandiosidade, né? Então, não foi só esse. Eu não conheço a Luana pessoalmente, mas pelo que eu vejo dela em entrevistas, em tudo, é, em vários momentos ela apresenta esse senso de grandiosidade, né? E ela mesma fala, nesse mesmo vídeo que eu mostrei, que ela tem um senso de uma autoestima gigante que é impossível diminuir, né? Então, a questão não é a pessoa não poder escolher o trabalho, a questão é a forma como foi colocado ali de um trabalho enorme, um papel digno de Oscar, de um filme de Hollywood, que ela nem vai fazer porque, eu sei que eu vou passar e vai dar conflito de agenda. É sobre isso, entendeu? Não é um mero, putz, pode ser que dê conflito de agenda, mas mesmo assim eu vou tentar porque é uma grande oportunidade e provavelmente, eu não sei se vocês sabem como o filme funciona, ainda vou falar da minha vida pessoal, se vocês me permitirem, se vocês têm interesse em saber da minha vida pessoal, eu posso falar. E eu não sei como se vocês sabem como uma produção de um filme funciona. Eu tenho algum conhecimento. hã, Até você fazer uma audição, você ser shortlisted, que é quando você é colocado entre os melhores, né? E depois eles vão fazer um segundo teste com esses que foram pré-selecionados. E até você ir lá fazer uma entrevista pessoalmente, lá nos Estados Unidos com os produtores, até você começar a pré-produção de um filme. Às vezes você tem a pré-produção de um filme que dura mais de um ano, né, até você achar a localização, você fazer o casting de todos os atores, você fazer todo o contrato com os advogados. É um universo enorme a produção de um filme, né? Então, muito provavelmente, ela nem teria problema de agenda, né? Então, eu, no lugar dela, eu teria feito o teste, já esperando um não, porque esse mundo é extremamente competitivo e 99% dos testes que você faz, você vai ser rejeitada, né? E, e muito provavelmente, se acontecesse dela ser aceita, dela passar no teste, sempre tem um jeito de negociar as agendas. Muito provavelmente, ela nem precisaria começar o filme antes de fazer o pré-lançamento do filme no Brasil, esse outro projeto com quem ela tinha ligações, né, com quem ela tinha obrigações, talvez, muito provavelmente nem desse conflito de agenda. E mesmo se desse, sempre tem uma forma de conversar com alguém, conversar com os produtores, você se ausentar por um momento, né? Não é assim, né? Não funciona. Você é me chamada para um teste, mas semana que vem eu já tenho um outro evento, não vai dar, não vou poder ir. Não.
tudo demora, né? Então, o que eu teria feito no lugar dela? Eu teria feito o teste, esperando um não, porque nesse mundo é assim, 99% dos testes que você faz, você é recusado. Por isso que muita gente desiste, muitos atores desistem da carreira, porque é muito difícil você ser um ator que trabalha como ator, né? E mesmo que eu tivesse sido rejeitada, você está fazendo networking, você está fazendo, você está se mostrando para os produtores lá fora, altos produtores de filmes grandes, de grandes estúdios de Hollywood. Então, por mais que você saiba que você não vai poder participar daquele filme, você faz o teste, porque esse é o mundo da, da cinematografia, esse é o mundo do cinema. Você tem que estar nos eventos, você tem que fazer os testes, por mais que você saiba que você não vai ter chance, porque você está se expondo, você está fazendo networking, você está mostrando o seu rosto, você está mostrando o seu nome, são produtores novos que vão lembrar de você, vão lembrar do seu nome, e assim você vai cada vez mais fazendo contatos e recebendo outras propostas, né? Então, não é realista você dizer, nem vou fazer o teste porque eu sei que eu vou, porque eu sei que eu vou conseguir. Não é realista em muitos níveis. Não é realista de uma forma, de um ponto de vista de uma pessoa que não tem um senso de grandiosidade. Qualquer pessoa no lugar dela teria feito, mesmo achando que não fosse passar ou que não fosse ser possível assumir esse trabalho. Qualquer pessoa em sã consciência teria feito o teste mesmo assim. E também não é realista você ter essa certeza de que você vai passar, de que você vai conseguir esse papel, né? Então não é sobre, então agora não pode escolher o trabalho? Sim, você pode escolher o trabalho, mas a forma como ela explicou e o meio em que ela se encontra nesse mundo do cinema, realmente você não escolhe trabalho, a não ser que você seja um ator, um A-lister, né, aqueles, aquelas celebridades lista A, que nem fazem teste, que já conhece todos os produtores, os diretores, e eles escrevem papéis para aqueles artistas em específico, né? Eles escrevem papéis já pensando. Quando você vê filmes com celebridades, nem teve teste, tá? Scarlett Johansson, aquela lá, Jennifer Lopez, saiu um filme dela agora, uma comédia romântica de um escritório, uma coisa assim. Jennifer Aniston, esses atores não fazem teste. Eles são chamados, eles são convidados para fazer parte dos filmes. Isso quando o papel já não é efetivamente escolhido, já não é escrito justamente para eles já estão com papel ganho, né? E por isso que são chamados de A-listers, porque eles estão ali no topo da pirâmide, né? E não precisam fazer teste. Então, não pode escolher o trabalho? Nesse meio, eu te digo que pior que não. Você tem que fazer tudo quanto é tipo de teste, porque se você não faz um teste, você fica mal falado, você fica mal visto. Se você não vai numa audição, se te chamaram, especificamente chamaram por você, pelo seu nome, se avisaram o teu agente que eles querem que você faça uma self-tape ou que vá num lugar, num estúdio, fazer um teste e você não vai, isso é muito mal visto. Você, assim, você fica blacklisted com os produtores, porque eles te veem como uma pessoa não confiável. Isso disto, ela também fala que isso é inveja. Eu tenho uma dificuldade com pessoas que resumem tudo a ter inveja. Isso também é um comportamento narcisista. Muitos narcisistas, todo tipo de reprimenda, de rejeição que eles recebam, eles culpam a inveja. As pessoas foram antipáticas comigo porque estão com inveja. As meninas não gostam de mim, não falam comigo, não querem ser minhas amigas porque têm inveja de mim. Não sei quem
não gostam de mim no trabalho porque eles têm inveja de mim. Tudo para o narcisista é inveja. Eu tenho uma, uma questão pessoal com essa questão do você tá com inveja. Gente, não existe isso. A gente não tá mais na oitava série. Nós já somos adultos. Eu imagino que essa seja uma mulher adulta. Nós já somos adultos. E a gente já deveria saber que o mundo não se resume à inveja. Que o nosso fracasso não se resume à inveja. Que as críticas que nós fazemos a sei lá o que ou sei lá quem não é só por inveja. E então ela vir com esse papo de que eu tenho inveja da Luana Piovani, assim, que, que loucura, né? E depois ela fala: você que é estranha, mulher. KKKKKK. E depois ela vem e fala: vai arrumar o que fazer. Nem live você sabe fazer. Mas como assim nem live eu sei fazer? Eu nem tentei fazer live. Que dia que eu fiz live no meu canal? Eu nem fiz, eu nem sou autorizada ainda a fazer live. O meu canal é novo, nem. Que loucura! Do que ela tá falando? E ela fala: e você não gosta nem de você. KKKKK. Não tem espelho aí? Você não gosta nem de você. Gente, do que você tá falando? Que loucura! Eu li esse comentário e fiquei assim: que é isso? Quem é essa pessoa? Você não gosta nem de você, tem espelho. Quer dizer, só assim, lendo superficialmente, eu já penso em duas questões, né? Duas questões. A primeira é a questão do culto à celebridade. Ela ficou brava comigo, pelo jeito, porque ela é fã da Luana Piovani e ninguém pode falar mal da celebridade dela, o que já é uma coisa ridícula, porque eu não sei se vocês sabem, mas idolatrar celebridades é meio que ridículo, em primeiro lugar. E assim, eu tenho certeza que a Luana Piovani não sabe nem da existência dessa mulher, para ela estar defendendo a Luana assim com unhas e dentes. Assim como a Luana Piovani não faz a menor ideia de quem eu seja e não faz diferença nenhuma para ela o que eu penso ou deixo de pensar sobre ela. Mas essa moça aqui, a Claudine, ela, pelo jeito, tem tanta idolatria por celebridades que ela fica bravinha quando alguém fala mal da celebridade delas, o que por si só já é ridículo e dá um pano para manga para uma discussão enorme. E segundo, é a questão dela me perguntar se eu tenho espelho em casa, dizendo que eu sou estranha e perguntando se eu tenho espelho. Eu entendo que ela está me chamando de feia, que ela está dizendo que eu sou feia. O que também me deixa assim, por que isso é relevante? Porque em momento algum eu falei da aparência física da Luana. Pelo contrário, eu acho ela linda. Acho a Luana Piovani bonita. Sempre foi uma mulher linda. Em momento algum eu falei que ela era feia, ou que ela estava velha, ou que não sei o que, como muitas pessoas falam, e eu não concordo. Então, pra que ela vai falar da minha aparência? Já começa por aí. E segundo, ela se sente no direito de me chamar de feia, de atacar a minha aparência, sendo que eu tô aqui de boas, apenas existindo e justamente fazendo um canal sobre empoderamento feminino, mostrando para as mulheres como elas podem ser bonitas, felizes, sendo elas mesmas, sendo autênticas, sem precisar de cirurgia plástica. E vem uma pessoa do além me xingar, me chamar de feia, perguntar se eu não tenho espelho em casa. Então, isso me abre a segunda questão para discussão, que é a questão do machismo estrutural e da misoginia internalizada. E como as mulheres são educadas a tentarem destruir outras mulheres, porque elas vivem num mundo, nós somos ensinadas a centralizarmos nossas vidas, a centralizar nossas vidas a partir dos homens, né? E a partir disso que a gente
desenvolve nossos sonhos, nossos projetos, é a partir dessa centralização nos homens que a gente toma todas as decisões na nossa vida. A gente quer casar, desde criança o nosso sonho é casar, o melhor dia da nossa vida vai ser o dia do nosso casamento, o vestido de noiva é o melhor dia da nossa vida, o dia que a gente vai experimentar o vestido de noiva, é ser bonita, é ser atraente, é ser bela, recatada e do lar, para ser agradável aos homens, a não ser uma pessoa a não ser uma mulher que tem opinião própria, que vai contra o que todo mundo está fazendo, que vai contra a maré. Então a gente aprende a ser bela, recatada do lar, ser comportada, estar sempre com um sorriso no rosto, ser bonita, né? Porque o nosso maior valor é ser bonita, o nosso maior valor é como nós somos vistas pelo outro. Então, isso ficou muito claro para mim, né? Como essa moça, essa pessoa, é mais uma vítima, eu até colocaria assim, de um sistema de misoginia internalizado, de um sistema machista que ensina as mulheres a odiarem outras mulheres, a tentarem derrubar outras mulheres, né? E sempre falando da aparência das mulheres, quer dizer, como se eu tivesse que ser bonita para ter o direito de dar opinião, como se eu tivesse que ser bonita para estar aqui na frente de uma câmera, dando opinião, falando sobre o que quer que seja, né? Como se eu não pudesse fazer isso se eu não fosse bonita, porque ela não me acha bonita, ela acha que eu não deveria estar aqui, ela acha que eu não deveria existir. Em última instância, ela acha que eu não deveria existir, e se eu puder existir, que eu não tenho o direito de dar opinião. E não é nem sobre dar opinião sobre a aparência de outra mulher, porque eu não estou falando da aparência da Luana Piovani, eu não falei sobre isso. Ela acha que eu não tenho direito de dar opinião. E isso é machismo estrutural, isso é misoginia internalizada, que as mulheres aprendem também a exercer esse ódio contra mulheres, elas mesmas, ou contra outras mulheres, esse desejo de exterminar as outras mulheres, esse desejo de acabar com a autoestima das outras mulheres. Então isso só veio mostrar que esse trabalho que eu faço é realmente importante, porque eu já esperava comentários desse tipo de homens, vindo de homens, homens que não aceitam, que não gostam que eu ensine suas namoradas, suas esposas a terem opinião, a serem autônomas, a serem autênticas, a não admitirem abuso. Então eu já imaginava homens vindo aqui me chamando de feia, me xingando, mas isso vindo de uma mulher, isso só traz uma camada extra de problematização, uma camada extra de machismo estrutural, de patriarcado, de misoginia, porque é vindo de uma outra mulher. E o mundo está cheio de mulheres machistas. O mundo está cheio de mulheres misóginas. O mundo está cheio de Claudine Bilesques. E eu entendo que esse é um canal público, todo mundo tem o direito de vir aqui deixar um comentário. Eu não concordo com todos, mas todo mundo tem o direito de deixar um comentário. Mas se tem uma coisa em que eu sou especialista, é fazer do limão uma limonada. Se tem uma coisa em que eu sou boa, é fazer do limão uma limonada. Vocês podem vir aqui deixar comentários. Eu adoro os comentários de vocês, eu leio todos, eu tento responder, eu leio todos, agradeço imensamente todos os comentários de vocês. Mas, se vocês vierem aqui me xingar, me chamar de o que quer que seja, eu vou transformar o limão numa limonada, eu vou problematizar, ó o nome do canal, Puro Suco da Militância. Eu vou fazer um vídeo só baseado no comentário, vou fazer uma limonada desses xingamentos, vou fazer uma limonada desses comentários e vou problematizar. E vou trazer uma questão social, uma questão psicossocial
para dissecar, porque eu sou assim. Eu sou assim, é por isso que o nome do meu canal é Puro Suco da Militância, porque eu não descanso. Vocês me achando chato ou não, vocês me achando feia ou não, vocês achando que eu tenho espelho em casa ou não, eu vou estar aqui. E todo comentário que eu receber, vocês vão ficar famosos. Vocês têm todo o direito de deixar comentários. Mas se vocês vierem aqui me insultar, falar coisas que de forma pejorativa, de forma a tentar me destruir, destruir a minha autoestima, eu vou vir aqui e eu vou expor os nomes e vocês vão ficar famosos. Então, esse foi meu vídeo de hoje, essa foi uma mensagem, não para Claudine, mas para todas as mulheres, para mostrar como nós temos inimigas entre nós mesmas. E é sobre isso. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Deixe seu like se você gostou, seu comentário e até o próximo vídeo.